E aí galera, tranquilo? Então tá, tô aqui pra gravar os tutoriais de Vue, tentar fazer uns tutoriais mais curtos de cada parte ali, de como mexer no Vue, a instalação, como instalar todos os pacotes necessários, as dependências, e também como mexer então um pouco no Vue, como mexer nesses pacotes, como fazer essa parte de caminho, de renderização. Bom, enfim, enquanto eu vou mostrando na prática vai ser um pouco mais fácil de entender. Então basicamente, para a gente fazer as instalações necessárias, deixa eu puxar o terminal aqui. Já criei uma folder também, né, para fazer esses tutoriais, para criar os projetos. A gente precisa usar o npm, né, ou yarn. O npm então eu acho que é o mais conhecido. O npm é basicamente um pacote de instalação, como se fosse o pip ali do Python. Ele é baseado em Node, então escrito em JavaScript, né, mas por não estar dentro de um navegador ele tem uma engine própria, então ele consegue fazer todas as dependências ali, todas as instalações, tudo certinho. Com o Linux ele já vem junto, né, com a máquina, então não precisa fazer nenhuma instalação do npm, a gente faz a instalação das bibliotecas apenas. Então, que eu vou abrir a documentação então um pouco para vocês verem. A instalação do Vue é bem tranquila, qualquer instalação ali com npm vai ser bem tranquila. Como eu já tenho aqui na máquina, eu acho que ele vai simplesmente jogar aqui os erros não, né, os pacotes, mas enfim, é bem tranquilo mesmo, que eu já vou aproveitar e instalar o Axis, né. O Axis é basicamente um outro pacote que a gente usa para fazer as requisições do back-end, então qualquer server-side ali que a gente for puxar alguma informação que estiver rodando, que é o nosso caso ali, a gente vai fazer essa requisição com Axis, é basicamente a conexão, né, do front com o back-end. Como aqui eu também já tenho instalado, né, vai só jogar os up-to-dates. E então é bem tranquilo mesmo, que a gente pode constar tudo na documentação certinho. Em Vue tu pode usar o CDN também, né, que é usar o JavaScript, tu só usa basicamente um link, daí pela internet ele consegue já usar todas as funcionalidades do Vue, mas o mais importante aqui é a instalação, que é o melhor para realizar projetos maiores. Então aqui eu deixo eu limpar a tela, né. Depois que a gente já tem o nosso Vue instalado, então a gente vai simplesmente criar um projeto Vue, tutorial. Aqui na criação de projeto é bem tranquilo também, vou mostrar meio que um passo a passo de padrão, né. A gente então sempre usa a versão 2 do Vue, a 3 já lançou, já tem um tempinho, mas a 2 é que está tudo implementado, então é mais fácil de usar. Talvez mude algumas features ali, então fique mais difícil. Aqui eu vou escolher manualmente, né, porque a gente usa alguns pacotes a mais, mas depois a gente vai escolher isso. Basicamente os dois pacotes a mais que a gente usa é o Router e o Vuex, né. Vuex, então os dois eu vou mostrar um pouco mais a fundo depois, vou mostrar como é que se usa e tal. Mas basicamente o Router é para fazer as URLs, os paths. Então basicamente ele vai renderizar os componentes criados em cada path que a gente for escolher. E o Vuex é mais um controle de variável global ali, para a gente ter mais estados, mais ações simultaneamente rodando em vários componentes ali renderizados. Então fica um pouco mais simples ali de mexer. Então basicamente a gente vai usar só esses dois juntos, mais nenhum. Então a gente vai escolher a versão 2, né, como eu disse antes. Aqui o History Mode. O History Mode é basicamente um negócio de URL que renderiza só o que foi atualizado e não o componente em si inteiro. Não vou saber explicar direito, mas é mais ou menos isso. Tem meio que uma hashtag ali no path, aqui na URL. Aqui o ESLint é basicamente o compilador de tudo ali. Ele vai dizer os erros, ele vai estar sempre mostrando o que está faltando ou de errado. Às vezes ele é um pouco mais chato, né? Tem alguns erros que realmente não fazem influência e ele vai estar ali mostrando. Aqui a gente pode deixar um save, que a gente deixa em um package também, que todas as configurações vão ficar só num arquivo, mais fácil de organizar, e aqui a gente não precisa salvar. Então basicamente a gente vai esperar aqui o tempinho, né? Demora um pouquinho para criar o projeto em si. Mas para a gente poder usar o Vue, então é basicamente isso. É só ter a instalação ali certinha e já criar o projeto. Depois então a gente mexe uns pacotes adicionais, mas qualquer coisa a gente pode instalar quando já tem o projeto criado. Caso a gente não tivesse aquelas opções ali do Router ou do Vuex, a gente pode instalar depois. Assim como o que eu vou instalar, né, o outro pacote ali. Então só esperar baixar. Aqui na documentação então é bem tranquilo também sobre o Vue e o
sobre o Vue só por enquanto. Não mostrei aqui ainda. O Axis, né, também. A gente vai fazer as requisições, tem tudo que precisa aqui, mas vou tentar deixar um pouco mais mastigado para não precisar sempre ficar vendo aqui a documentação. Mas ela vai ser o ponto-chave ali do projeto. A gente tem o Quick Start, né? Que ele vai mostrar então tudo que a gente usa. A gente pode usar o CDN, como eu disse antes, enfim. Vamos ver aqui. Então aqui já foi instalado o nosso projeto. Deixa eu limpar um pouco aqui. E trazer a folder. Aqui na folder então a gente consegue ver que já tem a pasta criada, né, que é ali mesmo cria do projeto. Entrando aqui dentro, então a gente já tem todos os pacotes necessários, né, para fazer a produção. Deixa eu abrir isso com o VS Code, que fica um pouco mais fácil de visualizar. Trazer a pasta para cá, deixar mais organizado. Então aqui no VS Code a gente já consegue ver grande parte da aplicação, é bem tranquilo de entender. Node Modules aqui a gente não vai mexer neles, a não ser que precise por algum erro, alguma coisa, mas isso é bem raro. O Public também, aqui é mais para a parte dos ícones e ali as partes padrões, isso é mais para produção, mas também não vai se mexer. E aqui no Source, que fica o nosso projeto principal, aqui que a gente vai mexer em tudo. Depois eu vou mostrar um pouco mais a fundo cada parte, né? Aqui tem o Vuex, que ele é chamado de Store, que a gente pode ver. Depois eu vou mostrar mais a fundo também. Aqui o Router, que então é a renderização dos componentes, né? Então a gente tem cada componente que vai ser renderizado num path específico, né? Numa URL, que a gente faz a importação. E aqui a gente tem o nosso padrão, o nosso principal do Vue, que é os componentes e as views. O que é? As views é basicamente a nossa página inteira, né? Como se tu renderizasse tudo ali. E os componentes é basicamente pequenas estruturas, uns blocos que a gente vai reutilizar nessas views. Então basicamente a gente tem uma navbar. Navbar a gente sabe que a gente usa em todas as páginas, basicamente num website, né? Mas a gente não precisa ficar sempre reescrevendo esse código da navbar. Então a gente vai simplesmente re-renderizar dentro dessas views. Aqui dentro a gente pode ver. A gente tem o componente Hello World, que é esse daqui utilizado. Eu vou rodar aqui para vocês o projeto, para mostrar como é que funciona. Então aqui eu já estou dentro da pasta, né? Tudo precisa ser feito dentro dessa pasta nos terminais, comando de bash. A gente vai dar um run serve, que é basicamente ele vai rodar um server local ali na nossa máquina, para a gente ver como é que tá ficando o projeto, fazer todas as modificações. Ele é atualizado em tempo real também. Depois então eu mostro mais a fundo sobre a produção. E aqui a gente vê então que já se criou um localhost, né, com uma porta específica. A gente pode modificar isso também depois. E aqui a gente já pode ver que a gente vê que é como se tivesse isso daqui, né? Opa, como se tivesse isso daqui, uma barra. E aqui a gente já tem o about, o about, que então é renderizado essa outra página, que não tem nada, né? Ela já vem por padrão quando tu cria um projeto Vue. E aqui a gente tem então todos os componentes que já foram criados ali do template. Então aqui a gente pode até ver isso. Que a gente tem no nosso router, ó. A gente tem uma pasta about, que ela importa então um componente, que é esse about view, né? Eu chamo de componente tanto os views quanto os componentes em si, porque tudo é renderizado, mas mais explicitamente as views são as páginas, os componentes são essas estruturas, mas daí aqui a gente vê certinho. Então aqui a gente tem as renderizações e aqui a gente tem salvo as nossos componentes, né? Então aqui eu vou mostrar um pouco mais a fundo depois também sobre o template e o script, que é basicamente o que compõe um componente em si. Mas aqui a gente vê que ele está renderizando o Hello World, que é esse componente aqui, através dessa view, dessa página. Está mandando uma propriedade aqui também, tudo certinho, depois eu vou mostrar. Então a gente está puxando esse pedaço de bloco aqui para dentro dessa daqui e jogando tudo certinho. Outra coisa então que a gente utiliza também nos projetos, que é o que facilita bastante, é o Vuetify. Vou adicionar ele aqui. Tu consegue adicionar então pacotes do Vue diretamente dessa forma aqui, é bem tranquilo, como se fosse o NPM ali. E enquanto carrega aqui eu vou mostrar para vocês o que é o Vuetify. O Vuetify é basicamente um Mature Design, né, um framework, que ele vai nos poupar a escrita de CSS e HTML. A gente não vai ficar precisando de escrever linhas ali de código para criar botões, formulários, tabelas, enfim, o que seja. Ele tudo já tem isso criado pra gente aqui.
Então aqui tem basicamente a instalação, mas é só aqueles comandos que eu já usei já serve. Aqui basicamente o que a gente vai utilizar é os styles. Deixa eu fechar aqui. É o styles e os componentes, né? Então, como eu disse antes, um botão, por exemplo, a gente pode ver, deixa eu botar um botão normal. Aqui, buttons. Os botões, então, a gente vê que com pequenas linhas de código a gente já consegue escrever aqui, ó. A gente vê que com uma renderização muito simples, ele aceita propriedades também, as propriedades que já vêm também junto com esses componentes. Então a gente consegue mudar a cor, a gente consegue mudar o formato dele, desabilitar, simplesmente com algumas propriedades. Vou mostrar depois um pouco mais dinamicamente essas propriedades, né, que o Vue aceita. E aqui a gente tem exemplos também, né? Então basicamente a gente vai se basear tudo aqui na documentação. Ela é bem limpinha, bem explicativa, é bem tranquilo de usar. Então aqui eu acho que já instalou. Ah não, esqueci. Vou usar por padrão esse daqui mesmo, enquanto ele faz a instalação aqui. E basicamente então a gente vai ver aqui, né? É bem tranquilo. Isso aqui, como eu disse antes, né, tem o template e tem o script. Então ele já dá o exemplo de como funciona dentro do template, dentro do script, que é a parte da lógica em si, né, da programação ali, como se a gente estivesse usando JavaScript, a gente está usando Vue. Mas é a parte da programação, né, e o template é a parte do CSS, HTML, tudo que é renderizado, né, que não é programação em si. Então, aqui a gente vê que foi instalado tranquilo. Aqui, como eu disse antes, né, ele começa esses erros de slint, mas é algo bem cri-cri, assim, ele não tem muita influência mesmo. Então aqui a gente pode ver que ele já fez algumas mudanças na instalação do Vue. Deixa eu rodar também só pra ver como é que tá. Da instalação do Vuetify, desculpa. Vamos só rodar o server. Aqui ele já está reclamando de alguns erros, mas se tu vê, são erros como, por exemplo, multi-word, que precisa ser mais de uma palavra, mas tem como desabilitar isso depois. Tu tem que ver certinho ali, dar uma pesquisada. Aqui ele já fez algumas mudanças também. O próprio Vuetify ele já começa a criar os templates. Ó, se vocês verem aqui, ele já começa a usar. Geralmente quando tem um V e o hífen com algum outro nome, é já um componente do Vuetify, que é aquele outro framework que eu adicionei. Então aqui a gente vê que ele foi instalado aqui. Deixa eu dar um refresh, que ele chuta os erros. Mas aqui a gente já pode ver, ó, ele já tem uma navbar específica, ele já cria tudo certinho. E é por padrão. Então basicamente é esse o principal ali, a criação do projeto, os usos das folders, como é que a gente vai certinho. Agora eu vou mostrar um pouco mais a fundo no próximo tutorial, mas a criação, o básico que a gente vai usar, tá tudo aqui. Então é isso.